Vamos então a um dos itens importantes na transição, que é a relação do novo governo com o estamento militar. Lula se reuniu com oficiais da reserva das Forças Armadas, deve definir logo, talvez ainda antes que o ministro da Fazenda, o ministro da Defesa. Ao vivo de Brasília, o repórter Nolan Robertos com as informações ao vivo. Boa noite, Nolan. Boa noite, William. Prazer falar com você de novo. Bem-vindo de volta. Boa noite a todos que acompanham o WW. Essa reunião foi aqui no CCBB, onde fica a equipe de transição, é a base da equipe de transição. E participaram generais da reserva, também brigadeiros da reserva, entre eles o general Gonçalves Dias, que foi o chefe da segurança de Lula, já fez parte da segurança de Lula e também participou dessa reunião, como você adiantou, o ex-ministro do TCU, José Múcio Monteiro, ele que, segundo uma apuração da nossa analista, Thaís Arbex, deve ficar à frente do grupo de transição no que diz respeito à área da defesa. E ele também é um dos cotados, segundo essa apuração da Thaís Arbex, para ser o novo ministro da Defesa. Lula ainda busca esse nome, ele seria um dos cotados e também Lula ainda busca os nomes de quem deve ficar à frente, tanto de Marinha, Aeronáutica e também do Exército, e foi esse o assunto discutido aqui hoje em Brasília, segundo essa apuração da Thaís Arbex. William, eu volto ao estúdio com você, lembrando então José Múcio, que já foi, como você bem lembrou, ministro de interlocução política durante o segundo mandato de Lula. Ele é um nome cotado, segundo essa apuração da nossa Thaís Arbex, para ser o novo ministro da Defesa, viu, William? Obrigado, Nolan. Boa noite para você em Brasília. Felipe, eu sei lá onde é que eu inventei esse Luiz aí antes, Felipe. Peço desculpa. O negócio estava de férias, voltei meio desligado, aí eu acabo confundindo o nome. Se bem que eu sou vezeiro nesse negócio de confundir nome. Felipe, a gente vê como possível, né? Até aqui parece ser um dos principais candidatos a ocupar o posto de ministro da Defesa, José Múcio. É um quadro bastante experimentado da política aí em Brasília. É considerado um interlocutor com vasta habilidade. É um político no sentido realmente claro da palavra político, para tratar com militares? Pois é, Vac, é um prazer tê-lo de volta aqui no programa. Ele é alguém que é muito grato ao Lula. Ele manifestou isso, inclusive, quando ele tomou posse como presidente do Tribunal de Contas da União. Repercutiu muito na época, porque estava na frente ali dos então futuros ministros Paulo Guedes, Sérgio Moro. Ele citou uma frase, inclusive, de Santo Agostinho, que a gratidão é a memória do coração. E aí citou o povo de Pernambuco, que tinha feito ele deputado federal, mas alguém ali que tinha iniciado ele na carreira política, e o Lula, que o havia feito ministro. Então já é alguém com um velho vínculo com o PT e que transita, de fato, com todas as categorias que o PT precisa se articular nesse momento. É uma nomeação que já devia ter vindo, porque a gente precisa dessa mudança de eixo de poder dentro das Forças Armadas para eliminar de vez qualquer hipótese de uma instrumentalização bolsonarista que venha a causar algum tipo de, não digo mais de intervenção, mas de tumulto, já que tem tantos bolsonaristas aí na frente dos quartéis. Hoje, Eduardo Bolsonaro apareceu lá no Catar, né? Ele está curtindo a vida lá na Copa do Mundo, enquanto os bolsonaristas estão tomando banho de chuva na frente dos quartéis, mas nem isso abala a narrativa dos mais fanáticos, que se dizem em luta pela liberdade, contra a ditadura de toga, e pedindo que os comandantes das Forças Armadas façam alguma coisa. E está na hora de ter aí um nome para assumir um posicionamento a respeito do futuro das Forças Armadas, falar em nome disso que está prestes a acontecer e mudar esse eixo de poder, quer dizer, rei morto, rei posto. Uma vez que sai ali quem comanda e as pessoas de dentro das Forças Armadas começam a ver para onde o poder está indo, pode ser que haja uma mudança de postura. É isso que o Lula já devia ter pensado há muito tempo. Felipe, deixa eu pegar um ponto que você está levantando. E quando a gente se refere digamos, à intenção de despolitizar as Forças Armadas, é evidentemente lógico que estamos admitindo que elas estão politizadas. A que ponto, Caio? William, de tudo que eu converso com esse pessoal dos militares, eu sempre sinto assim, é um pessoal que votou no Bolsonaro,
torceu pelo Bolsonaro, parte deles se envolveu com o Bolsonaro, mas a todo instante eu estou trazendo o que eu sempre ouvi de relatos dele, acho que bate com o relato aqui de vocês todos, quando conversamos com generais da ativa, bateriam continência para o Lula, caso o Lula fosse eleito, e assim foi feito. Mas eles estão estabelecendo condições. Sim, então, mas essas condições já existiam desde lá. E são condições que basta seguir a fórmula que o Lula adotou com eles, com esses mesmos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, quando ele foi presidente. Não mexo no meu terreno, não mexo no seu. Foi o período em que as Forças Armadas mais tiveram recursos financeiros e um não mexeu no terreno do outro. E essa condição, pelo que eu tenho acompanhado e hoje também nas conversas, são as condições que estão colocadas. Eles se preocupam muito com o ensino, né? Você colocou aí na sua apuração. Eles colocaram 4 itens. O ensino, promoção, que isso é interna corporis, eu trato das minhas promoções, ninguém se mete nisso. Eles têm um regime de previdência deles, que é particular, e eles têm uma preocupação muito grande, sobretudo na paridade salarial. Sim. Entre quem está na ativa e está... Por favor, claro, Raquel. Me chamou muita atenção quando eu ouvi isso no seu Abre, porque para despolitizar as forças, os militares estariam trazendo pontos, questões que não tem nada a ver com a política, elas são puramente corporativas. Os grandes benefícios que eles sempre tiveram em relação aos civis, o regime previdenciário deles não foi tocado praticamente na reforma da Previdência. Bolsonaro foi muitas vezes criticado por mantê-los encastelados, eles não pagaram uma parte da conta. E o que eles estão dizendo ao Lula, ao PT, olha, mantenham aqui os nossos benefícios corporativos, os nossos benefícios de salário, de aposentadoria, que a gente dá um jeito e a gente segura o pessoal aqui para você. A gente sabe o quanto é importante essa despolitização das forças, mas essa troca é realmente algo que chama atenção. Eu queria colocar aqui um momento, para mim, de maior politização das forças desde 85, desde a volta do governo civil, não foi, talvez agora, foi o tweet do Vilas Boas na véspera do julgamento do Lula. Porque ali era um comandante de tropa. Se a gente considerar aquela divisão que a gente já colocou várias vezes aqui, que o Ministério da Defesa é um cargo político, é uma indicação política do presidente da República, aí sim o Ministério da Defesa, extremamente politizado nesta quadra no governo Bolsonaro, que quando tinha o Fernando Azevedo, o antecessor do Paulo Sérgio, o Bolsonaro trocou. Peraí, é importante mencionar nessa tua linha do tempo que o Fernando Azevedo, então chefe de Estado-Maior, o general Vilas Boas, então comandante do Exército, é deslocado da sua função para ser o assessor parlamentar de quem assumiu a presidência do STF, então os Dias Toffoli. Isso é envolvimento direto de uma das Forças Armadas, num processo político que era o papel que o STF desempenhou naquele momento, no que o Vilas Boas achava que era esgarçamento do tecido social, por conta de decisões monocráticas do STF. Em outras palavras, nós temos o poder militar, entendido aí como instância política, diretamente ligado ao judiciário. Sim, o meu ponto principal, William, é que a politização das forças, ela tem o ápice no tweet do Vilas Boas. Para mim, eu considero isso muito mais uma politização das forças, porque é o comandante da tropa, é o comandante dos 230 mil, salvo engano, oficiais do Exército, interferindo talvez na maior liderança popular aí do país dos últimos 40 anos, que é o Lula. E quando vem o governo Temer, para ter uma segurança política, uma estabilidade política, começa esse processo de militarização do primeiro escalão e do segundo escalão. É o Temer que começa a pôr muito militar, esse processo se consolida no governo Bolsonaro e o Bolsonaro usa muito... Deixa eu ver com o Felipe, porque nós estamos falando de um processo histórico relevante. Nós tivemos a entrada dos militares na política e a saída deles não exatamente cobertos de glória. Felipe, nós tivemos os militares durante 3 décadas recuperando boa parte do prestígio perdido. Era a busca do prestígio perdido. Esse prestígio foi reconquistado. E depois, no governo Bolsonaro, em boa medida pelo próprio Bolsonaro, esse prestígio é afetado pela politização das Forças Armadas. Em que medida esse processo se tornou irreversível? O da politização, Felipe.
Pois é, William. Inclusive as pesquisas que mostravam a credibilidade das instituições colocavam sempre as Forças Armadas em primeiro lugar, o Congresso vinha só depois. Aí Bolsonaro encheu de militares o seu governo, começou a ter esse comportamento aloprado, deu o teto duplex, né? Quer dizer, um salário aí que eles acabam ganhando que vai além do teto do funcionalismo público, que são aqueles mais de R$39 mil recebidos pelos ministros do STF. E tudo isso e mais um pouco gerou esse desgaste que a gente está vendo agora. Vamos ver se o governo eleito do PT vai realmente despolitizar as Forças Armadas. O negócio do PT sempre foi outro, né? Não foi mexer com ameaça de golpe do Estado. A corrosão democrática vinha nos escândalos de corrupção. Agora, vocês citaram o Fernando Azevedo, que foi ministro da Defesa durante o governo Bolsonaro. Ele saiu justamente no momento em que Bolsonaro estava turbinando a ingerência política dele nas Forças Armadas. E, a princípio, ele chegou a um limite. Ele pareceu não aceitar que o Bolsonaro transpusesse esse limite. E eu me lembro da nota, quando ele saiu, dizendo que, durante a gestão dele, no Ministério da Defesa, as Forças Armadas foram tratadas como instituições de Estado. E o Bolsonaro transformou as Forças Armadas em instituições de governo, ou pelo menos tentou transformar e ainda deixa no ar aí toda essa hipótese de bolsonarização, mais até do que politização das Forças Armadas, de modo que pode haver, inclusive, atos de sabotagem dentro das Forças Armadas sob uma nova direção se o bolsonarismo continuar forte na base. Essa semana saiu um manifesto, inclusive, de pessoas ali da base militar cobrando da cúpula algo no sentido da intervenção que está sendo pedida por bolsonaristas na porta. Então, o problema continua, precisa ser pacificado. Bom, ao que indica as informações que nós tivemos acesso, Felipe, a intenção do presidente eleito é começar essa, digamos, despolitização / pacificação, não sei se eu estou usando as palavras corretas nesse contexto, pela nomeação de comandantes militares de acordo com o critério de antiguidade. O que de alguma forma indica, olha, nós vamos respeitar as hierarquias que vocês têm entre vocês mesmos como forma de indicar não interferência nas promoções e nos comandos. Agora, você ia falar alguma coisa, Raquel? Não, William, nessas últimas semanas você tinha um incômodo muito grande entre os generais do Exército. Você tinha muita preocupação com qual seria a movimentação do governo do PT, muita especulação de quem seria o tal ministro da Defesa, se for mesmo o José Múcio, pelo que eu apurei hoje conversando com os generais, é um nome bem visto, porque teria respeito dentro das forças, teria articulação, teria o ouvido do presidente Lula e, de alguma forma, você respeitar a antiguidade, você já indicar um ministro, você acalma também os próprios generais, porque isso que o Felipe estava colocando, eles estavam se sentindo muito cobrados pela base, expostos por coronéis, tinha cobrança em rede social, tanto que na semana passada eles chegaram a pedir a Jair Bolsonaro, numa reunião, que se mobilizasse para tirar os manifestantes da sua porta. Então, assim, existia um grande incômodo, apesar dessa politização das forças e dessa presença forte de muitas pessoas que votaram com o Bolsonaro e que comungam das ideias dele, você tinha um incômodo enorme entre os generais da ativa com toda essa movimentação política no qual eles estavam sendo dragados. Eu acho que, nesse sentido, o movimento do governo eleito é positivo. Tem mais um ponto que eu gostaria de abordar, se bem que isso daria um programa à parte, Caio, passando para você, é o seguinte. Quer dizer, hoje essa reunião da qual participaram o José Múcio, Mercadante, Gleisi, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mais 3 ex-comandantes da Aeronáutica e um ex-comandante do Exército. Nessa reunião houve um briefing a alguns dos participantes. E o que eles trouxeram a essa reunião é um problema muito mais amplo ainda do que, digamos, os critérios de promoção, os critérios de nomeação dos futuros comandantes militares. É o que o governo pensa em fazer em termos de política de defesa. E aí, como a gente nota, sobretudo na economia, que nós vamos tratar no próximo segmento, o que parece que se pode dizer hoje a respeito disso é que, se há planos, mal começaram a ser elaborados. E isto, para os militares, tem uma enorme importância, porque se trata-se de reequipamento das Forças Armadas e
particularmente do ponto de vista doutrinário deles. Qual é o tipo de projeção de força e de poder que o Brasil pensa que vai exercer? William, o presidente eleito ele tem uma oportunidade muito grande de aliar duas super prioridades do seu governo. A Amazônia, que é um tema diretamente correlato ao universo militar, você sabe muito bem disso, e fronteira, e integração regional. Ou seja, ele consegue, com essas prioridades, que são prioridades históricas dos militares, questão da Amazônia, soberania da Amazônia, questão de fronteira, a operação acolhida Roraima, com integração regional, ele consegue, se ele tiver essa habilidade política, integrar prioridades de política externa e questões de defesa com prioridades dos militares. Só lembrando que o Zé Múcio, ele começou a carreira dele na Arena. Isso é curioso, né? Ele foi vice-prefeito de uma cidade, ele é do Recife, e ele começou a carreira na antiga Arena, que era o partido que sustentava politicamente os militares. E toda a trajetória política dele foi muito mais à direita. Ele é um político, hoje a gente olha ele é um cara de centro, mas a trajetória política inteira dele, foi presidente do PFL Nacional no começo dos anos 90. Filiado ao PTB. Exatamente, ele é um sujeito de direita, né? de DNA de direita, que depois ali o Lula acabou colocando todo mundo dentro do governo. Mas não penso em alguém com características melhores, talvez, para lidar com militares do que ele, que já participou do partido que sustentou o regime militar.